Bom, eu diria que hoje eu não preciso ler a música. Fogos! É pra comemorar meu vídeo, gente. Bom, eu diria que hoje eu não preciso ler a música, porque realmente eu sei de cor. Ela diz assim: Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que outro tem para novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Bom, esse vídeo é para falar sobre a mudança e sobre a resistência à mudança, para falar de transitoriedade. E transitoriedade é uma característica da vida, de ser momentânea, passageira, né? De simplesmente estar passando diante dos nossos olhos e a gente sabe que vai acabar, né? A nossa vida ela é como uma ampulheta que gira uma vez só, você não tem como girar de novo. E a gente sabe que quando aquela areia ali terminar, é game over, né? Acabou pra gente. E não sei, obviamente todo mundo pensa na morte, pensa, uma hora ou outra pensa nessa transitoriedade da vida. Tem gente que não pensa tanto, tem gente que pensa mais, mas de qualquer maneira, essa é uma sensação que tá sempre ali, é uma verdade que a gente não tem como negar, né? A vida ela tá passando e ela vai acabar. Então essa sensação da vida escorrendo entre os dedos é uma coisa que acompanha a gente, né, ao longo da nossa existência. E não é fácil lidar com isso. E é justamente esse mal-estar de não querer que as coisas acabem, de não querer que essa areia da ampulheta termine de correr, né? Que faz com que a gente, às vezes, acabe sendo tão resistente à mudança. Porque se a gente parar para analisar a natureza está todo o tempo transformando as coisas, né? A transformação, ela é uma constante na natureza. E se não fosse pra gente se transformar, a gente nascia pronto e ficava do mesmo jeito sempre, né? Mas o próprio crescimento físico do ser humano mostra que o nosso sentido é o da transformação, é o da mudança, e é engraçado, né? Porque, embora isso aconteça por fora, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que essa mudança ocorra também por dentro. Mas enfim, toda mudança por fora, por dentro, ao redor, a mudança na nossa vida em geral, ela é saudável. É claro que nem toda mudança é boa, mas o sentido da vida é mudar. O que a gente realmente deve buscar é a mudança, né? Nos últimos tempos, né, com a conversa dos coaches, muito se falou sobre a zona de conforto, né? Você tem que deixar a sua zona de conforto, né? E as pessoas começaram a ficar bem irritadas com isso, né? E algumas começaram a dizer, pelo amor de Deus, me deixa aqui na minha zona de conforto, né? Então, nem toda mudança é de fato necessária. Acho que a gente não tem que ficar obsessivamente correndo atrás da mudança. O problema é quando a gente se torna resistente à mudança e acaba se limitando naquilo que a gente pode ser e acaba não sendo feliz por causa disso, ou tendo uma condição de vida um pouco menos saudável por causa disso, ou menos plena, ou se realizando menos. O problema é realmente quando isso nos traz limitações, né? E é engraçado porque a gente tem mais facilidade de perceber a necessidade de mudança nos outros. Se você parar para pensar agora, é muito possível que você encontre alguém que você conhece, que te passa uma sensação de que está vivendo abaixo do próprio potencial. Sempre tem alguém que a gente conhece, que a gente olha e a gente julga. E a gente analisa a pessoa e pensa, nossa, essa pessoa tem muito mais potencial do que ela está usando. Ela tem muito mais potencial de ser do que ela está sendo, né? E isso traz uma sensação engraçada de que a gente percebe, mas a pessoa não. E eu tô falando que essa sua percepção da pessoa pode estar correta. O que eu estou dizendo é que é muito comum que a gente tenha mais facilidade de perceber a mudança que as pessoas poderiam fazer do que a nossa própria mudança. É muito curioso isso. A gente consegue perceber quando as pessoas elas não estão conseguindo perceber o próprio potencial, e quando elas não estão conseguindo usar o próprio potencial, e quando elas estão vivendo meio de uma maneira que parece que a pessoa ou não percebe ou tem medo do próprio potencial. Mas quando é com a gente tem dificuldade de perceber. E por que a gente tem essa dificuldade de perceber, né? Porque a gente acostuma com aquela imagem da gente
E aquela sensação da vida passando entre os nossos dedos, da ampulheta que a areia só passa uma vez só. Essa sensação de eu não quero que as coisas acabem, eu não quero que a vida se vá, eu não quero que tudo termine, que geralmente a gente tem, faz com que a gente se apegue também à nossa condição atual. Então a gente se apega às coisas como elas são e como elas estão, e a gente não quer que elas se transformem, porque aquilo nos traz de novo aquela sensação de que as coisas estão indo embora, de que o tempo está passando e que eu tenho que soltar essas coisas. Porque realmente as coisas novas, elas precisam de espaço, né? Para que as coisas novas aconteçam, para que as coisas se atualizem, para que a mudança aconteça, eu preciso de fato abrir mão do anterior, para então fazer essa atualização do meu software. Mas não é fácil por isso, porque a gente tem um certo sofrimento de ver as coisas passando, as coisas indo, o tempo passando e a gente se desprendendo de fases da vida que a gente ama, de momentos que a gente queria que durassem para sempre. E por causa dessa sensação de apego, a gente acaba não conseguindo fazer essas mudanças que, no fundo, a gente também deseja. E aí, não sei se já aconteceu com você, mas quando você consegue sair do estágio anterior e se mover em direção ao próximo estágio, esse estágio de mudança, da evolução qualquer que seja na sua vida, você tem essa sensação de que, nossa, por que eu não fiz isso antes? Não é? A gente tem uma sensação de gratidão pelo que passou, mas a gente tem um alívio por ter dado esse passo adiante, né? Mas, de fato, o dar esse passo, percorrer esse caminho, sempre tem um pouquinho de sofrimento e para algumas pessoas tem muito sofrimento, né? Uma coisa interessante que acontece também é que em alguns momentos da nossa vida, a gente tem experiências que nos empurram para uma grande atualização do nosso software. Ou seja, elas nos empurram para um degrau de crescimento muito alto, sabe? É como se ao invés de subir um degrau, eu acabasse tendo um impulso para subir 3, 4 de uma vez, por causa de alguma experiência que é muito transformadora, ou por causa de alguma coisa, de algum entendimento que eu tive. Enfim, alguma coisa que, de alguma maneira, me trouxe um grande aprendizado ou uma ampliação da minha visão de mundo, sabe? E me traz percepções tão novas, me traz tanta informação nova que eu consigo assimilar e aí eu percebo que eu preciso subir de nível, né? Eu preciso passar de fase. Então, muitas vezes a mudança ela pode ser gradual e mais suave, mas às vezes a mudança é muito abrupta. Às vezes você toma um impulso e você vai direto, e aí é mais difícil integrar essas novas mudanças que são muito grandes, muito abruptas, que te transformam demais do dia para a noite, quando não dá tempo de processar direito, né? Então, às vezes a gente não consegue assimilar. Às vezes a gente tem esse impulso para muita mudança, mas aquilo ali é um divisor de águas tão grande na vida da pessoa, se torna um antes e depois tão absurdo que a pessoa não tem capacidade de lidar ainda com aquela transformação. E apesar dela ter percebido já que mudança ela deveria fazer, ela traz essa mudança. E aí eu também acho que talvez exista uma lógica nisso, porque a pessoa tem que estar preparada de fato para a mudança, entende? Então sim, às vezes eu preciso de mais preparo, eu preciso de tempo para assimilar aquela mudança toda que eu já estou percebendo que eu preciso fazer. Mas é fato também que algumas pessoas simplesmente se acovardam diante da mudança e preferem ficar estáticas, elas não vão adiante. E geralmente essa decisão de ficar estática, de paralisar, de não ir adiante, de se negar a mudar, isso acaba trazendo um certo nível de sofrimento. O que acontece é que o ser humano, na sua trajetória saudável, ele vai em direção a um nível cada vez maior de aprendizado e de autonomia e de maturidade. E quando a gente resolve ficar parado no mesmo lugar, isso acaba trazendo um certo nível de sofrimento, porque não é esse o fluxo natural das coisas. Fazendo uma comparação muito, muito simples, é como uma criança que se nega
a andar e quer passar a vida engatinhando, entende? Não tem joelho que suporte isso. A verdade é que quando a gente se nega a dar certos passos de crescimento, a gente acaba se sobrecarregando de outras maneiras. Então, o não ir adiante pode acabar nos causando outros problemas. A gente se nega a se desenvolver, mas acaba causando uma espécie de atrofia no nosso desenvolvimento. E é claro que essa atrofia acaba sendo problemática. A mudança, ela costuma também causar um incômodo, porque ela leva a gente a comparar o antes e o depois. E quando a gente começa a comparar o antes e o depois, a gente vê um contraste grande de quem a gente estava sendo até então e de quem a gente pode se tornar. E esse contraste é difícil pra gente aceitar, sabe? É como se, de repente, você percebesse... Sabe quando você olha aquelas suas fotos antigas? E aí você olha e você pensa, por quê? Por quê? Apenas por quê? A verdade é que quando a gente começa a perceber a mudança que precisa acontecer, a gente também começa a olhar para a nossa versão atual e pensar, não estava bom. Então, às vezes, a pessoa ela não quer lidar com essa realidade de que, nossa, eu estava sendo assim até hoje, mas não estava bom. Na verdade, não é que não estava bom. É porque a gente tem etapas de desenvolvimento, entende? Aquela pessoa era quem você estava sabendo ser. E que talvez a dificuldade das circunstâncias levavam você a ser. Ou que talvez a falta de experiência, de maturidade, de informação, de qualquer coisa, faziam com que você se fosse, sabe? Né? Então você começa a pensar, ok, não tá bom. Como é que eu lido com essa sensação incômoda do não tá bom? É difícil admitir que essa forma de ser estava bastante limitada. Às vezes a pessoa se nega a admitir. Às vezes a pessoa não consegue olhar para toda a mudança que ela tem que fazer quando ela percebe a mudança. Às vezes o contraste é tão grande diante dos olhos da pessoa que ela simplesmente não consegue lidar com isso, sabe? Principalmente quando, como eu disse, não é muito gradual. Quando a percepção ela ocorre de uma maneira mais abrupta, né? Bom, existe o fato também de que o nosso cérebro ele se acostuma com determinados padrões e com determinados caminhos, vamos dizer assim. E não só o cérebro se acostuma, como o cérebro vicia. E aí eu vou falar de uma coisa que seria interessante, já que a gente aqui fala de narcisismo, né? Pessoas que foram criadas, por exemplo, por narcisistas, elas foram treinadas para se preocupar muito com a aprovação dos outros. Para estar sempre se adaptando e para estar sempre tentando agradar, né? Porque o narcisista demanda isso. O narcisista demanda que você abra mão de muitas coisas, ele está sempre fazendo você sentir que você não pode causar incômodos, né? Então essa pessoa ela fica muito preocupada em obter aprovações. Então a gente pode entender que o cérebro dessa pessoa, ele acostumou a fazer esse caminho. Que caminho? O caminho da busca por aprovação. Essa pessoa ela está sempre fazendo esse mesmo caminho. Quando eu causo um incômodo, seja lá qual for, ao invés de tentar entender por que eu estou causando esse incômodo e perceber que muitas vezes o problema não está em mim, está nas pessoas que estão se incomodando, essa pessoa ela vai seguir pelo mesmo caminho de tentar minimizar o incômodo que ela causa nas pessoas, de tentar se adequar, de tentar se adaptar, de tentar agradar. Então o cérebro ele se acostumou a resolver isso dessa forma, e não só isso, o cérebro ele meio que vicia nessa necessidade de aprovação. Porque é uma busca tão constante por aprovação que essa pessoa emocionalmente acaba dependendo dessa aprovação. Ela precisa dessa aprovação. Ela vai em busca dessa aprovação. Então, toda vez que ela perceber que ela causa um desconforto em alguém, que ela não é bem aceita, ela vai em busca dessa aprovação obstinadamente. Porque ela se acostumou a lidar com esse problema dessa maneira e ela acaba se tornando dependente disso, dependente dessa aprovação das pessoas. Muito bem, vamos imaginar que essa pessoa que é dependente da aprovação e que está sempre fazendo de tudo para obter essa aprovação, que um dia ela comece a perceber o quanto ela está sendo cruel com ela mesma, injusta com ela mesma e o quanto ela está desrespeitando a si própria. Talvez em algum momento ela tenha esse insight
por causa de alguma vivência, por causa de algum aprendizado, por causa de uma percepção que um dia começa a se tornar consciente para ela, né? Então, quando ela percebe isso, pode ser que ela se sinta uma pessoa muito tola, né? Porque talvez ela comece a perceber a pessoa que ela está sendo e a pessoa que ela devia ser. Então, percebe que começa a surgir a imagem da atualização do meu software. A mudança que eu preciso fazer começa a ficar consciente. Começa a se tornar uma coisa claramente percebida. E isso também começa a mexer com as minhas emoções, porque eu começo a sentir uma rejeição por aquela pessoa que eu estava sendo, né? Porque aquilo estava sendo um desrespeito comigo mesmo. Eu começo a sentir de fato isso. Eu começo a perceber que eu estava sendo uma pessoa muito tola de agir assim. E aí olhar para aquela pessoa que eu estava sendo me causa um incômodo. E aí a gente tem o contraste. A pessoa percebe como ela está sendo, a pessoa percebe o nível de mudança que ela tem que fazer e como ela começa a ter uma percepção de como ela deveria agir, né? Protegendo as próprias emoções, respeitando a sua individualidade, respeitando as suas próprias opiniões, defendendo a si mesma apesar do incômodo que vai causar nas pessoas, né? As pessoas precisam ser capazes de lidar com frustrações. Na verdade, isso é uma coisa que separa crianças de adultos, né? Lidar com as frustrações. Então, eu não posso ficar sempre preocupado com as frustrações que eu causo nas pessoas. Então, essa pessoa ela começa a ter entendimento de tudo isso. E aí, muito bem, ela nota que essa mudança deve ser feita. E aí, esse é um momento crucial, né? Eu vou conseguir ir em direção dessa mudança, porque essa mudança também não é mágica, né? Eu não aperto um botão morfar e mudo, né? Essa mudança, ela é um processo. Vai ter dias que eu ainda vou me sentir mal quando eu causar um mal-estar em alguém e alguém for ofensivo comigo porque não gostou de alguma coisa que eu fiz. Eu ainda vou me sentir meio que destruído porque isso vai mexer muito comigo, porque isso tem todo um contexto e toda uma história de criação, né? Da forma como a pessoa foi criada. Ela foi treinada para agradar. Né? Então é óbvio que ela vai se sentir muito mal quando ela desagrada. Isso vai causar um sofrimento emocional nela mais importante, né? Então, fazer essa mudança não vai ser uma coisa mágica. Essa pessoa ela vai dar passos. Então vai ter um dia que ela vai conseguir se impor. Vai chegar em casa, vai se sentir mal, vai chorar, mas ela conseguiu se impor. Aí vai ter um outro dia que ela vai se impor e não vai sentir nada. Uma pessoa que resolva os problemas dela com o terapeuta, né? Porque isso é o que acontece conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente vai dando esses passos de mudança e o sofrimento ele vai se tornando menor. Então, mas é óbvio que existe todo esse desconforto nessa etapa de transformação, né? De passar de estágio. E então, nesse processo de mudança, que também é um degrau que a gente está subindo de amadurecimento, o ponto crucial é a tomada de decisão, né? Eu preciso decidir ir em direção à mudança, porque o que conduz a nossa mente na direção da saúde e do equilíbrio é justamente essa tomada de decisão responsável. Por outro lado, quando eu não confio na minha tomada de decisão, quando não existe essa confiança, isso vai acabar me levando a desequilíbrios e problemas emocionais, porque o que o cérebro precisa? Ele precisa que eu esteja conduzindo as coisas para que ele saia daqueles caminhos que eu disse, aqueles caminhos que ele acostumou a fazer e que estão me causando problemas e dificuldades, né? Então, esses caminhos em que o meu cérebro viciou. A única pessoa que pode interromper essa repetição sou eu. E isso não é fácil. Não é fácil, é treino, né? É uma decisão consciente de mudar esses caminhos. Saber que eu eventualmente vou acabar caindo no mesmo caminho, como no caso dessa pessoa que eu dei o exemplo, de buscar a aprovação das pessoas, né? Mas quando eu tô consciente de que eu preciso mudar essa trajetória, que eu preciso mudar a forma como eu tô reagindo a isso, aí eu tomo essa decisão, o meu cérebro entende que ele precisa encontrar uma outra maneira de resolver isso. Porque essa de ficar buscando a aprovação o tempo todo é doentia. Não me faz bem, né?
Mas muitas pessoas têm uma certa rejeição a esse poder de decisão que todo mundo tem, né? Todos os seres humanos têm livre-arbítrio, têm esse poder de decisão, e muitas pessoas têm uma certa rejeição a esse poder de decisão, porque tem uma rejeição à responsabilidade que isso traz. E aí, como que é para essa pessoa? Essa pessoa, ela está sempre à espera de que algo aconteça, mas que não seja ela. O fato de não ser ela a tomar a decisão é um alívio que a pessoa sente. Um alívio que geralmente vai trazer problemas para ela mais tarde, mas ela sente esse alívio, entende? Então essa pessoa, ela sempre está tirando a mão do volante. Ela está esperando que as coisas sejam conduzidas, quer seja pelas outras pessoas que vão acabar empurrando ela na direção de uma decisão qualquer, quer seja pelas circunstâncias, por algum evento externo que obrigue ela a tomar uma decisão. Mas enfim, se as coisas acontecerem e forem empurrando ela vai se sentir isenta. Não fui exatamente eu que tomei essa decisão, né? Eu meio que fui obrigado, ou as circunstâncias me levaram a tomar essa decisão. Eu não tive escolha. Essa sensação para a pessoa é boa. Ela tem uma sensação boa quando ela se isenta, quando ela pode tirar a mão do volante. Algumas pessoas que agem assim, por exemplo, elas se direcionam muito pelas demandas sociais. Então, o que está todo mundo fazendo? O que está todo mundo esperando que todo mundo faça? Sabe? O que é bem visto, o que é bem aceito, o que as pessoas estão aplaudindo. Ah, então é isso que eu vou fazer. Está todo mundo aplaudindo isso, então eu vou fazer isso. E às vezes isso simplesmente não serve para a vida dela. Não encaixa na vida dela, não tem nada a ver com a vida dela. Mas a construção própria da sua trajetória, né? O pensar a sua trajetória de vida realmente dá muito mais trabalho, né? E realmente muitas vezes não vai trazer os aplausos, né? Os aplausos realmente às vezes você não vai ter aplausos. Você vai ter uma vida autêntica, que vai fazer sentido para você, que vai estar favorecendo seu crescimento, seu amadurecimento, que vai estar te trazendo mais paz, mais alegria talvez. Mas para quem olha de fora, não faz sentido, eu não gosto, não te aplaudo, não te elogio, não te chamo pro meu chá de bebê. Então existem esses conflitos, né? Realmente é momentaneamente mais fácil se isentar, mas com o tempo, essa isenção de responsabilidade pela própria vida, ela acaba trazendo problemas. Geralmente acaba trazendo problemas que você vai ter que resolver mais pra frente. E as pessoas que te conduziram naquela decisão, aplaudiram sua decisão, te empurraram para aquela decisão, elas não vão resolver seus problemas depois, né? Então é uma coisa para se levar em consideração. Bom, eu acho que esse vídeo é para falar que a mudança, essa atualização da gente mesmo, devia ser uma coisa celebrada, não uma coisa tão temida, sabe? Não uma coisa que a gente resiste tanto, porque sim, o tempo tá passando e vai passar de toda maneira, né? As coisas não permanecem. A gente não permanece, as pessoas não permanecem, nossas casas, nossos lugares, tudo se transforma. E daqui 100 anos não vai ter quase nada do que a gente está vendo aqui agora, né? Mas ao mesmo tempo é interessante que eu acho que todo mundo tem uma imagem de quem gostaria de ser, né? Uma ideia de quem gostaria de se tornar. E imagina, então, né, já que tudo é imprevisível e nada permanece e o tempo está passando, imagina você lá na frente, né, quando o seu tempo estiver acabando. Que tipo de pessoa você gostaria de ter sido, né? Como você se sentiria se você não tivesse, pelo menos, tentado ser essa pessoa, né? Que você sabia que você poderia se tornar. Eu acho que é algo para pensar, né? Porque, na verdade, o grande milagre do ser humano mesmo é a possibilidade que ele tem de tomar as próprias decisões. Então, esse vídeo era sobre isso e a gente se vê na próxima. Até!